Como as ilustrações de um singelo livro infantil podem ajudar você, professora e professor, a lidar melhor com questões delicadas como a morte? Nesse vídeo, teremos dois grandes assuntos. Um exemplo de leitura e apreciação de ilustrações de um livro infantil e uma sugestão de prática de leitura e apreciação para você fazer com as suas crianças. Fica aqui comigo porque esse vídeo tem muita coisa interessante. O livro do vídeo de hoje é Eu Sou a Morte. Esse livro foi escrito pela Elizabeth Helland Larsen e pela Marine Schneider, traduzido pela Regina Berlin e publicado pela editora Peirópolis, aqui de São Paulo. O exemplo de leitura que eu vou oferecer aqui é só uma sugestão, é só uma possibilidade, não é a verdade absoluta. É um exemplo para que vocês possam se basear nele e criar as suas maneiras de ler ilustrações de livros infantis. A obra fala de um assunto difícil, denso, que é triste para todo mundo, imagina para as crianças, que é a morte. E aqui já vai a primeira sugestão valiosa. Eu sugiro que você faça um exercício comparativo com as crianças para investigar com elas a diferença que as ilustrações fazem na criação de sentidos para um livro. Leia primeiro sem mostrar nenhuma imagem. Talvez mostre a capa apenas. E aí você pode coletar essas impressões e significações que as crianças dão para os temas abordados no livro. Num segundo momento, você pode ler com essas crianças, mostrando as ilustrações e construindo essa leitura e essa apreciação mais profunda, mais detalhista, mais carregada de significados. E aí você coleta novamente as respostas sobre essas significações que as crianças deram para o assunto da morte, da maneira como ele é tratado nesse livro. Num terceiro momento, compare as respostas com as crianças. Converse com elas sobre quais são as semelhanças e as diferenças entre os significados que elas deram, antes de ver as imagens e depois de ver as imagens. Você e suas crianças vão perceber que as ilustrações desse livro trazem literalmente um outro olhar sobre o tema da morte. A morte segue sendo um assunto delicado, triste nas ilustrações. A artista não nega esses aspectos, ela não romantiza e nem cria uma imagem positiva tóxica sobre esse assunto. Mas ela traz novas possibilidades de a gente compreender a morte como uma irmã complementar e necessária da vida. Vamos começar então a falar sobre os aspectos formais desse livro e como eles ajudam a construir significação. Por aspectos formais, eu quero dizer materiais, técnicas, formas e outros elementos visuais que a ilustradora usa. Vamos conversar então sobre a paleta de cores que a ilustradora usa. Ela usa uma paleta de cores complementares. Então, o verde aqui, esse verde escuro, petróleo, ele é complementar ao vermelho. Todo verde é complementar a todo vermelho. Aqui ela usa um verde mais rebaixado, aqui também, né? E um vermelho muito vivo. Às vezes mais pálido, como aqui, parecendo um rosa. Às vezes mais vivo, como na florzinha dela. Aqui também tem um rosa pálido, né? Essa paleta complementar já é um modo de expressar a ideia central contida no texto. A de que a morte e a vida são aspectos complementares do ciclo da vida de tudo o que existe nesse planeta. Não se trata aqui de uma ideia de que a morte é o fim da vida, como a gente aqui no Ocidente está tão acostumado, mas de que ela é uma parte da própria vida e que sem ela não seria possível a constante renovação de todo tipo de ser que existe aqui na Terra. Repare como a maioria das cores presentes na morte, que não são muitas cores, também está presente nos outros elementos das cenas. Aqui, por exemplo, você já tem uma segunda sugestão preciosa de atividade de leitura e apreciação para fazer com as crianças. Numa cena como essa, conversar com as crianças sobre quais são as cores que estão na morte que também estão nos outros elementos. Escrevam aí nos comentários, nesta página 30 a 31, quais são os seres vivos retratados nessa cena que são feitos com cores presentes na morte também. Vou dar um exemplo só. A gente tem um rosinha aqui, um vermelhinho pálido na bochecha da morte que é reproduzido aqui no corpo do passarinho, na paisagem aqui embaixo.
E isso já é mais um uso dos elementos visuais para reforçar uma significação. As crianças vão ficar maravilhadas com a descoberta ou com a ênfase no dado de que a linguagem visual em si, ela traz ideias que reforçam ou contrariam um conceito expresso no texto escrito. Porque esse é um dado que não é óbvio, por mais que a gente esteja vendo, não é óbvio essa segunda camada de leitura, né? Quando você tem uma cor aqui na morte que está presente na árvore ou no passarinho, e como isso transmite pra gente uma significação importante, apesar de estar expresso no texto, não é uma coisa óbvia de ser lida. Às vezes a gente precisa indicar para que as pessoas consigam perceber esse aspecto. Se você está achando esse conteúdo útil para você, aproveita e já compartilha com outros professores e professoras para que a gente possa fazer um movimento de ler os livros infantis de uma maneira integral, texto e imagem. Porque eu realmente acho que esse é um conteúdo bem importante para quem trabalha na educação. Inclusive, quem reforça esse sentido e essa compreensão filosófica da complementaridade morte e vida é a ilustração das próprias personagens. Aqui a gente tem a vida e a morte. Elas são muito semelhantes na forma, né? São esses dois formatos aqui. E são complementares nas cores, como a gente já havia dito. Essa dupla verde e vermelho é a dupla de maior intensidade de contraste na roda de cores, um círculo de cores que eu posso trazer aqui num outro vídeo. Ou seja, é a dupla de cores que chama mais a atenção dos nossos olhos humanos. Outro aspecto interessante para a gente observar são as flores. A flor da morte, ela é colorida com as cores da vida. E a flor da vida é colorida com as cores da morte. Uma tem um pouquinho da outra. Que outros aspectos dos elementos visuais reforçam essa ideia conceitual de complementariedade entre a morte e a vida? Escreve aqui nos comentários para todo mundo ter acesso a essa leitura. E no próximo vídeo eu vou trazer uma sugestão de prática de desenho que tem a ver com as ilustrações desse livro. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e até a próxima.